Os demônios, eles têm nomes e funções. Espíritos imundos, a Bíblia mesmo denuncia lá, por exemplo, Jesus denuncia em Mateus 6,24, o Mamon. Mamon, gente, é um demônio barra pesado. Tá? Não fica pensando que Mamon é um demôniozinho. Gente, é o pior dos demônios, para mim, assim, é Mamon. Judas traiu Jesus por causa de ganância, por causa de dinheiro. Mamon, gente, tem gente que abandona ministério, abandona a família por causa de dinheiro. Mamon não é fácil, não. E tem mais, quando você faz libertação na área financeira, o que tem gente que fica endemoniado dentro da igreja é um negócio de doido. Então a pessoa tem um coração preso na avareza. Por quê? Porque Mamon, ele é capaz de enganar você e fingir que é Deus. É interessante isso, né? Jesus diz assim: você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele rivaliza com Deus, e Jesus o denuncia, dizendo que ele é uma personalidade. Sabia disso? Por exemplo, esses dias aí o presidente da República mudou o presidente da Petrobras. Gente, aí assim, não, o mercado ficou nervoso, o mercado acordou estressado. O dinheiro, ele não é uma pessoa, mas ele assume uma condição de potestade. Então Mamon é denunciado como um nome. Quer ver outros demônios no Novo Testamento? Eu falei aqui, Baal-Zebub, Beuzebu. Tem um que manifesta normalmente com a rebelião. Ele é denunciado em Apocalipse capítulo 12, capítulo 16, eu vou lembrar o nome dele e vou dizer. Tem os demônios do Antigo Testamento, Moloque, Moloquim, Falique, Dagon, enfim, tem nome. Agora tem espírito imundo que tem função. O espírito dessa mulher de Lucas 13:10, ele tinha uma função. Qual era a função? Enfermidade. É muito comum quando você trabalha com libertação, a pessoa diz assim: você tem enfermidade? Tem. Quando você expulsa o demônio, você fala assim: agora em nome de Jesus, tira aí, tira o que você colocou na bexiga dela, no rim dela, no coração. Gente, espírito, a pessoa endemoniada, ela vai como se estivesse arrancando alguma coisa do ruim. Tem um espírito imundo, é um Exu, que ele opera nas varizes. É impressionante, gente. Na hora que você expulsa o demônio, a enfermidade das varizes vai embora. Só que tem gente que pensa que isso é uma experiência que só eu posso ter. Querido, Deus deu isso para você. Amém? Vamos seguir em frente então. Pode colocar para mim, cuidado com o orgulho, tá bom? Cuidado com a tentativa de libertar sem sangue. Quer ver a turma hoje? Gente, eu tenho um curso que eu vou dar novo lá em Curitiba, agora de 13 a 16 de maio, chamado Discernimento Espiritual. Você quer ver gente que não tem discernimento? Ele vai orar por você: ora por mim, porque meu filho está na droga, porque minha esposa foi embora, porque eu estou vivendo um problema financeiro, porque eu estou com uma depressão. Aí sabe o que, entre aspas, os falsos profetas da igreja dizem? Deus está me dizendo que foi macumba que fizeram para você. Você já ouviu isso? Foi macumba? Meu marido foi embora. Foi macumba. Gente, quer dizer então que alguém faz uma macumba, leva o teu marido e você não pode fazer nada? Então a igreja precisa aprender a reagir, gente. Que história é essa que foi macumba? Como se a macumba tocasse no crente? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 23, verso 23, sobre a casa do povo de Deus: não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale macumbaria, não vale orgulho gordo, não vale trabalho enterrado na gameleira branca, nem na cachoeira, nem na mata virgem, nem na praia, nem no lodo, nem na lama, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. Que história é essa? Então é um povo sem o menor escrúpulos, são pessoas que até querem ajudar, mas não sabe como ajudar. E qual é a saída? Fizeram macumba para o teu marido, fizeram macumba para você. Querido, olha para mim aqui. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, do verso 14 em diante, que Jesus, tendo despojado, a palavra despojar é quando você vence alguém em guerra e tira a armadura dele. Jesus, ele vai falar da mesma maneira no Evangelho de Lucas o seguinte: que quando o valente guarda armado, estão em segurança os seus bens, vindo outro mais valente do que ele, amarrando, retira a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Querido, preste atenção, existe um nome que é mais poderoso da terra, chama-se Jesus Cristo. Esse nome, diante desse nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa aquele Senhor. Não existe demônio que possa resistir ao nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, cuidado com essa história de que fizeram um trabalho. Tem muita gente
que vê o invisível e não consegue ver o visível que está aqui na cara dela. Tem muita gente. Tem muita gente que diz, Deus me disse, Deus não falou nada. Tem muita gente que diz, eu tive um sonho, eu tive uma revelação e Deus não falou nada. São pessoas orgulhosas, são pessoas que querem ser levantadas como é o profeta da igreja, é a profetisa da igreja. Escute isso, creia no que está escrito, creia na palavra do Senhor. Jesus, ele quando luta com Satanás, ali no deserto de Jericó, na tentação dos 40 dias, escute isso, Jesus não ficou lá falando em língua estranha, Jesus não ficou lá dando show, girando o manto. Sabe o que ele falou? Está escrito. A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizendo, ó, toma o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o peitoral da justiça, se embrulhe com a verdade, o cinturão da verdade, toma o escudo da fé, segure a espada do Espírito. Ela é mais poderosa, ela é mais interessante, né, gente? Ela é mais afiada que espada de dois gumes, ela penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta, agora presta atenção que a chave está aí, ó. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se você não conhece a Bíblia, você jamais terá discernimento. Não, eu vou orar para Deus me dar discernimento espiritual. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que pelo Espírito, Deus dá o dom de discernir espíritos. Não dá dom de discernimento espiritual, são duas coisas diferentes. Você discerne o Espírito. Discernimento espiritual é outra conversa. A gente conversa lá com Eliseu, que viu o céu aberto, que viu carros e cavaleiros, que viu carros e cavaleiros quando Elias subiu numa carruagem de fogo. É outra coisa. Então tem muita gente dizendo que vê aquilo que não viu. Então não tenha medo dessas pessoas. Principalmente você que é novo na igreja, você que é novo na fé, não caia nessa cilada. Tem muita gente dentro da igreja enganando as pessoas, manipulando as pessoas. Cuidado com pessoas que vê o visível e não vê, que vê o invisível, mas não vê o visível. Olha para a vida dela, olha para o casamento dela. Verifica se os filhos dele estão no altar. Verifica se ela tem uma vida poderosa em Deus. Vocês estão entendendo isso? Cuidado. Atos capítulo 20, apóstolo Paulo fala o seguinte: quando eu sair, lobos devoradores entrarão no rebanho. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de gente. A Bíblia diz em João capítulo 10 que o ladrão, ele é salteador. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o mercenário, quando vem o ladrão, ele foge. Mas Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. Tá bem, gente? Vamos seguir em frente. Outra questão que você deve entender, pode colocar para mim, por favor? Outra questão: cuidado com gente que tem obsessão pelo mundo oculto. Eu quero saber, gente, eu sei o nome, eu cito alguns nomes de espíritos imundos, porque eu estou nessa jornada há 20 e tantos anos, gente. Aí você já sabe, o espírito imundo manifesta ali, eu já sei qual é o nome dele, tá lendo? É o Exu cobra coral, a pessoa fica que nem uma serpente assim andando. Numa outra linhagem da doutrina ocultista, é o entoto da terra. Mas por quê? Porque eu já lido com isso. Você não precisa saber disso, você não precisa se importar com isso. O que você tem que saber, você tem que conhecer a Bíblia. Como eu disse aqui, Jesus, ele vence Satanás citando Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele vence Satanás citando Deuteronômio 13, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele vence Satanás citando Deuteronômio capítulo 16, adorarás o Senhor teu Deus, só a ele te servirás. E ele foi embora. Então presta atenção, você tem armas de guerra espiritual. Você tem o nome de Jesus, você tem o sangue da cruz, você tem a unção do Espírito Santo de Deus, você tem a autoridade que Jesus conquistou para você quando ele morreu na cruz, e você tem um apoio ainda quando você pede a Deus. Você não fala com anjo, você pede a Deus. Deus dá ordem aos teus anjos. Jesus, conversando com Pôncio Pilatos, em Mateus capítulo 26, ele diz assim:
Meu mundo não é desse mundo, porque se fosse, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Entendem isso? Então cuidado com pessoas que gostam de se envolver com o ocultismo, estudar sobre o ocultismo. A Bíblia não autoriza a gente assim. Em Deuteronômio capítulo 23, a Bíblia, Deus está dando assim as últimas palavras para o povo entrar na terra da promessa. Diz assim, ó: quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, não aprenderá conforme os costumes daquelas nações, conforme eles tratam os deuses que são falsos deuses deles. Você vai conhecer a palavra de Deus. Então basta uma coisa para você: conhecer a Bíblia Sagrada. Amém?